Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações, porque o que está rolando nos bastidores dessa história é muito maior do que parece. A internet parou quando Virgínia Fonseca recebeu um caminhão cheio de rosas vermelhas em pleno estúdio do SBT. Um gesto grandioso que, à primeira vista, parecia apenas um agradecimento. Mas a coisa ficou séria quando o nome de Felipe Amorim, cantor do hit Cê Tá Preparada, foi revelado como o autor do presente. E mais ainda, quando a namorada dele, Duda Lovisneck, quebrou o silêncio com uma mensagem misteriosa nas redes sociais. E é justamente sobre essa reação da Duda que a gente vai falar hoje, porque o que parecia apenas um gesto de carinho, talvez tenha desencadeado uma crise nos bastidores. Então fica comigo até o final, porque você vai entender por que a fala da Duda gerou tanto burburinho, o que ela quis dizer nas entrelinhas, e como isso pode ter afetado o relacionamento com Felipe Amorim. Quando o caminhão estacionou na porta do SBT, durante a gravação do programa da Virgínia Fonseca, ninguém imaginava o que estava por vir. Eram mais de 200 rosas vermelhas, cuidadosamente organizadas em buquês luxuosos. O presente veio à tona ao vivo, surpreendendo todo mundo, inclusive os funcionários da emissora, que chegaram a pensar que era alguma ação de marketing, ou até mesmo algo mais sério. Mas o nome do remetente foi o que causou mais impacto: Felipe Amorim, cantor que teve uma de suas músicas mais bombadas após Virgínia divulgar em suas redes sociais. A atitude gerou comoção imediata. Fãs acharam romântico, outros consideraram exagerado. A mídia cobriu cada detalhe. Mas teve uma pessoa que ficou no centro das atenções, mesmo sem dizer uma palavra: a namorada dele, Duda Lovisneck. Durante horas, Duda ficou em completo silêncio nas redes. Nenhuma postagem, nenhuma curtida, nenhum comentário. E isso fez o público se perguntar: ela estava sabendo desse presente? Ficou desconfortável? Foi pega de surpresa? A curiosidade cresceu tanto que o nome dela começou a ser mencionado nos comentários dos próprios posts do Felipe. E foi aí que, finalmente, ela se manifestou. Mas não com um desabafo direto. Foi algo sutil, enigmático, e que dividiu opiniões. No próximo tópico, eu vou te contar exatamente o que ela disse, como essa resposta foi interpretada e por que ela acendeu ainda mais a polêmica. Você vai ver que, às vezes, uma única frase é capaz de causar um verdadeiro incêndio nas redes sociais. Depois de horas em silêncio e com a internet fervendo de comentários, Duda Lovisneck finalmente quebrou o silêncio. Mas como já era de se esperar, ela não fez um vídeo, nem publicou uma nota direta. Duda foi sutil, e talvez até estratégica. Em uma postagem nos stories, ela escreveu a seguinte frase: "Sim, eu sabia do presente, mas não com tantos detalhes." Só isso. Curto, direto, e cheio de interpretações possíveis. A internet, claro, não perdoou. Muitos viram a frase como uma alfinetada clara, uma forma de dizer que Felipe escondeu a dimensão real da surpresa. Outros disseram que ela quis apenas mostrar que não foi pega totalmente de surpresa, mas deixou claro que também não estava totalmente confortável. Internautas logo reagiram. Ela tá dizendo que foi traída pela produção do presente. Sabia do gesto, mas não imaginava que ia virar manchete nacional. Felipe se empolgou demais. A frase, apesar de curta, abriu margem para várias interpretações. Será que ela achou exagerado? Será que sentiu ciúmes? Ou ficou preocupada com a repercussão? E o mais curioso é que, depois dessa publicação, Duda não voltou a falar sobre o assunto. Nenhuma resposta a comentários, nenhuma justificativa. Apenas essa frase, que ficou ecoando nas redes como uma espécie de recado cifrado. E é aí que entra a grande dúvida. Essa resposta foi suficiente para encerrar o assunto, ou serviu como um alerta silencioso? No próximo tópico, vamos falar dos bastidores, o que fontes próximas ao casal revelaram sobre a reação de Duda longe das câmeras,
e se isso gerou algum tipo de tensão entre ela e Felipe. O que você vai ouvir agora, pouca gente comentou publicamente. Enquanto o público digeria a resposta enigmática da Duda, começaram a surgir informações de bastidores, aquelas que não aparecem nas redes sociais, mas circulam entre colunistas e fontes próximas aos famosos. De acordo com relatos, a reação da Duda foi muito mais intensa nos bastidores do que nas redes. Uma fonte ligada ao círculo de amigos do casal teria dito que ela não fazia ideia da proporção do presente, e que só soube dos detalhes ao ver a entrega pela televisão, junto com o público. Segundo essa mesma fonte, Duda teria ficado visivelmente incomodada, principalmente com a forma como tudo foi exposto. Ela teria dito, em uma conversa privada, que o presente foi desnecessariamente chamativo e que poderia ter sido algo mais discreto. Outro detalhe que chamou a atenção foi o suposto climão que se instaurou entre ela e Felipe nos dias seguintes. Embora os dois não tenham brigado publicamente, pessoas próximas notaram um afastamento temporário, menos aparições juntos e até um certo cuidado com o que postavam depois. Há quem diga que, após o episódio, Duda teria deixado claro que espera ser consultada de forma mais direta sobre ações públicas do namorado, especialmente quando envolvem outras mulheres de grande alcance na mídia. Isso tudo indica que, embora não tenha havido uma crise exposta, o episódio mexeu sim com a relação do casal. Agora, a pergunta que fica no ar é: isso vai afetar o relacionamento a longo prazo? Ou será que eles já viraram a página e decidiram deixar esse capítulo no passado? No próximo tópico, a gente vai analisar como o público reagiu à resposta da Duda e como isso gerou ainda mais divisão nas opiniões, com fãs tomando lados e criando verdadeiras batalhas nos comentários. A resposta da Duda, mesmo sendo curta e discreta, teve um impacto enorme. E como era de se esperar, a internet se dividiu em dois grandes lados: aqueles que defenderam a reação dela, e aqueles que acharam tudo um exagero. De um lado, muita gente comentou: Duda tem razão, esse presente foi chamativo demais. Imagina ver seu namorado mandando 200 rosas vermelhas para outra mulher ao vivo. Foi falta de bom senso do Felipe. Já do outro lado, os defensores do cantor argumentaram: gente, era só gratidão profissional, Virgínia ajudou a impulsionar a música dele. O problema não foi o presente, foi a forma como a mídia aumentou. Ciúme sem necessidade. O resultado: os comentários nas redes viraram um verdadeiro campo de batalha. Vídeos de fãs reagindo à história, enquetes em páginas de fofoca, e até influencers dando opinião sobre o comportamento do casal. E teve também quem ficasse no meio, dizendo que os dois lados têm razão. O gesto foi bonito, mas a falta de diálogo com Duda transformou o que poderia ser um momento de leveza em um mal-estar público. Essa divisão só mostra uma coisa: as relações públicas hoje em dia são quase que coletivas. Tudo o que um casal famoso faz, diz ou posta acaba sendo analisado, julgado e discutido por milhões de pessoas. E nesse caso, a situação saiu do controle muito rápido. Mas será que isso afetou mesmo o relacionamento? Ou foi só um ruído passageiro? É o que a gente vai ver agora, no próximo tópico, que vai trazer o que se sabe sobre o clima entre os dois depois da repercussão, e se esse episódio deixou marcas no namoro. Embora oficialmente Duda e Felipe Amorim continuem juntos, o clima entre eles depois do episódio não foi o mesmo, pelo menos, segundo fontes próximas ao casal. Após a repercussão do caminhão de flores enviado para Virgínia, os dois ficaram mais reservados nas redes, postando menos fotos juntos e evitando aparições públicas em eventos por alguns dias. Segundo informações divulgadas por colunistas, Duda teria deixado claro para Felipe que espera ser consultada previamente sobre esse tipo de exposição. Ela não teria gostado da surpresa pública e da repercussão desproporcional que isso gerou, ainda mais pelo gesto ter envolvido outra mulher tão popular e influente como Virgínia Fonseca. Felipe, por outro lado, teria dito a pessoas próximas que só queria agradecer, que não pensou que o gesto tomaria essas proporções e que nunca teve a intenção de gerar desconforto para ninguém.
Mas o mal-estar já estava instalado. E esse tipo de tensão, mesmo que aparentemente resolvida, pode deixar pequenas rachaduras dentro de um relacionamento. Ainda mais quando se trata de pessoas públicas, que vivem sob constante julgamento. O casal não se pronunciou oficialmente sobre o impacto disso na relação, mas o silêncio e a mudança no comportamento já dizem muita coisa. Agora, a dúvida que fica é: será que esse episódio realmente abala o namoro? Ou foi apenas uma lição para os dois lidarem com mais cautela com a vida pública? E mais, será que veremos Duda e Felipe juntos novamente em momentos espontâneos, ou esse gesto terá consequências a longo prazo? Agora que você entendeu todos os lados dessa história, desde o presente surpresa, a reação do público e até o possível climão entre o casal, eu quero saber a sua opinião. Balão de fala, você acha que a Duda exagerou ou teve todo o direito de se incomodar? Buquê, o presente foi só uma forma de agradecimento profissional ou tinha um tom romântico demais? Cara com zíper na boca e o silêncio do Felipe depois disso tudo. Foi respeito, culpa ou estratégia? Escreve aqui nos comentários a sua visão sobre o caso. Lembrando que, nesse canal, a gente acompanha todos os bastidores do mundo dos famosos. Então, se você ainda não se inscreveu, aproveita agora, porque tem muita coisa vindo por aí. Inclusive, se quiser entender a outra parte dessa história, como Virgínia reagiu e o que Zé Felipe fez logo depois do presente, assiste o vídeo anterior aqui do canal. A história está só começando. Até o próximo vídeo.